Então, o processo de emagrecimento, ele conta com duas coisas relacionadas à janela alimentar, que é o fracionamento, ou seja, colocarei uma lata por vez. Porque se eu colocar duas, uma vai estar no buraco errado, ou em buraco algum. Certo. E segundo, a horizontalização, ou seja, eu sempre colocarei de lata em lata. Por quê? Quando você coloca mais caloria do que o seu gargalo permite, de capacidade de assimilação daquela energia, você vai engordar por excesso de caloria. E quando você coloca menos, que é o erro de todo mundo que faz restrição alimentar. É cortar a caloria que você fala. Exatamente. E por que que isso é um erro? Né? Isso é um erro porque quando você faz isso, o teu organismo ele entra num modo estresse. E o que ele faz? Ele liga o modo economia de energia. E quando ele liga esse modo economia de energia, e ele usa hormônios para fazer isso, esse é um estado que permanece. Logo, duas coisas acontecem. Ele diminui a velocidade de queima de gordura, começa a fazer uma coisa que a gente chama de produção endógena de glicose, ou seja, o fígado começa a liberar glicemia na circulação, só que não é uma coisa controlada e devagar, é um burst. Puff. Isso provoca um aumento de resistência à insulina, que é o hormônio que coloca a energia dentro da célula, e quando isso acontece, você diminui o influxo de energia para dentro da célula muscular e aumenta o influxo de energia para dentro da gordura. Porque para a célula muscular, você depende do transporte de insulina transmembrana para puxar a glicose para dentro dela, só que no adipócito, na célula de gordura, você depende de uma enzima chamada lipase lipoproteica. E que quando a insulina está alta, ela é ativada e ela capta toda essa energia rapidamente. O que acontece então? Existe uma transferência entre a energia do músculo para a energia da gordura. Por quê? Sem insulina no músculo, Sérgio, aquele músculo ele tende a fazer proteólise e se deteriorar. Isso libera energia na circulação, que a lipase lipoproteica ela vai captar e aumentar o adipócito. Isso quer dizer que você engorda quando você come menos também, porque você está transferindo no músculo para a gordura. Assim como quando você come mais, você engorda também. Por quê? Porque você está assumindo ali, né? Aquilo que você não consegue metabolizar. Sim. Então, esses dois conceitos, associado ao que é a garrafa de Coca-Cola, é a pessoa compreender que ela tem que comer de forma progressiva e em quantidades semelhantes. Se as pessoas fizessem essas três coisas, Sérgio, todo mundo ia conseguir emagrecer. Mas não, é a história da agonia. Né? Ela tem uma agonia porque ela não se reconhece, ou porque ela não se sente inserida no meio social que ela vive, ou por qualquer outra razão, e ela quer o que resolver? Na pancada, mas não resolve na pancada. Se você der um soco no seu organismo, ele devolve com uma paulada 10 vezes mais forte. E aí, o que é essa paulada? Essa paulada é do pescoço para cima. É a alteração do que é a sua forma de percepção da sua capacidade nutricional ou da sua situação nutricional, e você desenvolve transtornos alimentares. Compulsão, binge, anorexia, bulimia, que são doenças que matam e que tem pessoas que lidam com isso de forma profissional e maestralmente. Desequilibra, né? A cabeça, né? Sem falsa modéstia, a pessoa que eu conheço que melhor lida com isso é minha esposa, a Roberta, que é nutricionista e que lida com essa área de transtornos alimentares. E que vê a calhar muito da gente trabalhar junto, porque na área esportiva, por conta desse esforço contínuo e mal dirigido das pessoas que fazem atividade física, pelo menos em relação à parte nutricional, levam elas a ter transtorno alimentar. Então é uma pessoa que está fora do peso, que chega para o médico ou para o nutricionista e fala: não, mas me dá uma dieta mais restritiva. Pô, mas você já fez a dieta restritiva e você viu que isso piorou sua vida. Você quer mais restritiva? Tanto que quando a gente olha o que são os fatores de risco para você desenvolver um transtorno alimentar, são dietas mal elaboradas. Entendi. Por isso que a gente fala, procura um nutricionista, vai ver. Porque isso é uma coisa séria, cara. É uma coisa que todo mundo acha que sabe fazer. Não pode sair fazendo na loucura nada, né? Senão Aí as pessoas nem perguntam pro Google. Né? Então o trabalho do médico é difícil, do nutricionista é mais ainda, porque a pessoa ela assume que ela sabe aquilo. É o problema, né? Que é o que a gente chama Não é da auto. Da auto é pelo Google mesmo. Esse autodidatismo, né, que na realidade é conveniente, né? Eu aceito aquilo que me convém, né?
Mas o que eu ia te falar é do efeito Dunning-Kruger, né? Sim, sim. Que é o que explica a maioria das mazelas que nós vivemos, né? E eu acredito nisso. Eu acredito que a pior coisa é o conhecimento parcial, porque aquilo que você ignora, você não se arrisca. Mas o conhecimento parcial is a bitch, né? Ele vai te colocar numa situação de problema. Pode ver que quando alguém fala que não domina, sempre toma uma carraspana. Por quê? Porque, sabe, essa sensação de saber o que está falando é o que esses caras eles conseguiram falar. Então, para vocês contemporizar isso daí, entender o que é efeito Dunning-Kruger, isso é importante pra caramba. Isso é muito mesmo. São 2 psicólogos, né, que na Universidade de Cornell eles decidiram entender como é que era a curva de aprendizado e o que era a percepção da ignorância, que é o mais importante. E aí eles colocaram situações hipotéticas e, para explicar de um jeito mais fácil, vocês me perdoem a imprecisão, né, daqueles que conhecem isso, é o seguinte: eles perguntaram para pessoas quanto elas sabiam de um assunto. Aí eles aplicaram uma prova para essa pessoa sobre esse assunto. E o que eles perceberam? Quanto mais a pessoa ignorava o assunto, mais ela achava que conhecia e aí ela tomava pau na prova. O curioso é que isso gerava um corolário, ou seja, quando a pessoa conhecia muito sobre um assunto, ela achava que sabia menos do que ela realmente dominava. Quando você pergunta uma coisa a uma pessoa que sabe muito de um assunto, ela fala, preciso pensar um pouco nisso. Porque ela está juntando todas essas variáveis e tentando fazer aquilo conversar para poder te responder. Enquanto a pessoa que é tola, né, ela, isso é fácil, é tal coisa. Bom, resolver a vida no tapa assim tem seus riscos, né? Que é o que a gente recomenda para a pessoa não fazer. Então, lição de hoje para vocês, se vocês querem uma lição importante, é não façam dieta no tapa. Grandes chances de você se estrepar, tá? Por isso é coisa séria. Tem que procurar, e não é só... Tem que procurar vários profissionais, né? Nutricionista, endocrinologista também, né? É bom, né? Ou não? É interessante, né? Você ter... Porque assim, se você está com o seu peso numa escala onde ele já está causando problemas de saúde, é legal que você tenha um médico para fazer determinados diagnósticos. Né? Psicólogo também, porque você vai mudar assim, você vai comportamento. Mudar a sua cabeça, né? Comer é comportamento. Então você não muda aquilo que você come, você muda o comportamento da sua alimentação. Né? Que é outra coisa que as pessoas elas entendem errado, né? Que é, a pessoa é viciada em açúcar, ela é viciada, sei lá, em gordura. Não existe isso, Sérgio. Ninguém é viciado em comida. Você não pode ser viciado numa coisa que você precisa. Você é viciado em oxigênio? Vou respirar mais oxigênio possível. Respira o dia inteiro, né? Ou então você vai prender a respiração que você fala, não quero ficar viciado em oxigênio. Cara, isso é tolice. Exato. O que as pessoas viciam é no comportamento de consumir determinados alimentos em determinadas condições. E para você entender por que isso acontece, você tem que entrar em neurociência, você tem que entrar em sistemas de recompensa, descobrir como é que funciona núcleo arqueado, como é que funciona striatum dorsalis, striatum ventralis ou núcleo acumbente, saber se você é uma pessoa mais amidaliana, se você é uma pessoa que ativa mais seu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, para você entender como você funciona. E quem faz isso normalmente é o psicólogo. Né? E quando ele identifica que tem algum curto-circuito aí é o psiquiatra que vai medicar o psicólogo, né? A gente tenta explicar para o paciente, porque é difícil você falar para o paciente, olha, eu preciso que você acompanhe com um psicólogo, talvez você precise de um psiquiatra. Muitos pacientes se ofendem, eles falam, você está falando, você está me acusando de ter um transtorno mental, parece que é um pecado.